esse tema de hoje é muito bombástico. Tanto que o cenário tá vermelho. Porque vai pegar fogo. Eu gravando aqui, deu um erro. Mas deu um erro pesado aqui que eu achei que nunca... Foi a primeira vez que aconteceu isso. E tudo redondinho, todos os equipamentos redondinho, parou de gravar. Será que é à toa? Será que tem alguma coisa mística sobre esse assunto? Sim. Tanto que é uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram. Várias pessoas que estão fora da igreja foram acometidos desse problema. Tá preparado? Só que eu coloquei um tema leve e um tema mais pesado. O tema leve é esse aqui, ó. O erro de Eli que quase apagou Samuel da história. Samuel significa Deus ouve. Chamua, Deus ouve. Muitas vezes você deixa de ouvir a voz de Deus. Até o seu profeta, o seu sacerdote, aquele que é seu líder espiritual. Olha que interessante. E aí vem esse outro termo, olha que forte. O que fazer quando um homem de Deus erra com você? Quantas pessoas hoje estão machucadas? Quantas pessoas hoje você conhece que foram feridas na igreja? Foram exigido muito delas, elas faziam porque elas não sabiam dizer não e não sabiam como dizer não. Se eu disser não pro meu líder, eu vou estar dizendo não para Deus. Não, não, esquece. Você tem que aprender a dizer não. Mas um não com uma educação. Falou, nesse momento eu estarei ocupado. Mas eu posso fazer. Eu só não posso fazer no exato momento. E isso é saudável. Isso é saudável. Porém, nós sabemos que existem líderes e líderes. E eu vou te provar aqui agora um tipo de liderança que errou com o seu liderado. E, pasme, foi porque ele não leu direito. E ele leu aquilo que estava acontecendo em sua vida, não o que estava na vida da pessoa. E esse erro do pecado da sua família quase foi e quase apagou a história de Samuel. Meu Deus do céu. Que história é essa, Gladys? E é uma história bem enigmática, que existem várias linhas de raciocínio, de pensamento, e que é provável que você nunca tenha ouvido. Então, a gente já vai direto para ele, e eu vou te explicar aqui. E, gente, e poderiam ser tantos temas, ó. Poderia ser esse tema aqui, ó. Bêbada ou mãe do sucessor? O julgamento que não veio de Deus. Por que Eli usou a palavra bêbada? Tem um porquê? Tem. Eli errou a leitura do manto sacerdotal? Como assim, Gladys? Você vai ficar maravilhado. O que brilhou no peitoral? A mensagem divina ignorada? E é aqui que eu quero te mostrar. Eu quero te explicar primeiro para depois a gente entrar na solução. E a solução no final você vai ficar impactado. Você vai falar assim, meu Deus do céu, perdoe, porque ele não sabia. Jesus, no momento, ele falou assim, ó, perdoe, porque eles não sabem o que estão fazendo. Muitas vezes nós erramos pelo excesso. E é provável que o seu líder também tenha errado pelo excesso. Posso te falar, confessar um negócio? Eu já errei sobre isso. Eu já errei sobre isso. Já cometi esse erro? Já. Quer a notícia? Praticamente todos os grandes líderes já erraram. Líderes espirituais já erraram sobre isso. Já erraram. E quer uma notícia mais bombástica? É provável que se você se tornar um líder, você também vai errar. Não, Glaucio, eu vou... Não. E eu vou te provar. Porque muitas vezes só conseguimos enxergar aquilo que está ao nosso derredor. Mas vamos ao texto que importa? Vamos lá. Que aí eu vou usar Taná. O que é Taná? Taná é a parte do Antigo Testamento. Tem o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros, e a Taná é quando você... Samuel, 1 Reis, é Taná. Então, Eli, que está escrito com H, olha aí que legal. Eli, julgando-a ébria ou bêbada, falou-lhe: até quando estarás tu embriagada? Vai-te e deixa passar a tua bebedeira, a tua bebida, a sua embriaguez. Tá. Por que ele falou isso? A gente tem que entender que era um cenário, um momento de festividades. E Ana, no momento da festividades, enquanto o pessoal estava comemorando, e estava seu marido Elcana se divertindo, ela foi para o templo orar. Ela foi para a casa de Deus orar. Olha que mulher sábia. Quando chegou lá, Eli
não vendo quase ninguém, só tinha uma mulher ali, naquele momento de festividade, ela estava orando. Enquanto os outros estavam festejando, ela estava orando. Olha a diferença. Ela foi e escolheu o melhor lugar. Beleza. Só que tem um detalhe. De onde veio a palavra embriagada? Existem várias situações. Uma delas que eu vou te contar agora é de uma tradição. Quando você foi passar de tradição por tradição, e ela é muito interessante. Porque conta-se que uma das formas que Deus falava com os sacerdotes era através do peitoral da justiça. Tem um manto sacerdotal, que ele fica por baixo, e tem um peitoral da justiça. E nesse peitoral da justiça tem 12 pedras, como você está vendo aí agora, ó, 12 pedras. Esse é uma ordem provável. Aqui existem várias formas que você vai ver de ordem, mas essa é a ordem mais fidedigna, onde a maior tradição, a maioria, é como se diz assim, 100 pessoas acreditam que é de um jeito, 95 pessoas acreditam de um jeito, e 5 pessoas acreditam que é do outro. Então, 95 estão corretas. Então, é a maioria. Então, essa é o pensamento da maioria das tradições mais fidedignas, ortodoxas, que são mais corretinhas. Então, essa é uma ordem. Só que quando ele foi ler, olha que interessante. Tá preparado? O que ele leu? Ele primeiro leu aqui, ele viu a letra Shin, a letra verde apareceu. E essa pedra é de quem? É da tribo de Shimon. Tá vendo ali? Aparece a letrinha, que é o Shin. Dentro, que é Shimon. Depois apareceu a palavra Yud. O Yud pode estar tanto em Yosef quanto em Levi. Porém, se Deus queria ser mais claro e a pedra aparecer mais rápido, a de Yosef iria aparecer, porque é a primeira letra, que é Yud. Gente, o hebraico é maravilhoso, muito maravilhoso. Então, aí veio a pedra de Yosef. Depois apareceu o Kaf. Eu estou te falando a ordem que ele leu. Kaf é a pedra azul de Issacar. Só que essa letra está lá na frente, sim, porque ela poderia piscar 2 vezes. Por quê? 3 vezes, porque a primeira é Yud e a segunda. Poderia também ter sido esse Yud? Sim, só que nesse caso, como já tem Shimon, a primeira letra seria justamente o Kaf. Você está entendendo aqui, mais ou menos? Por que não apareceu a palavra aqui Shimon? Porque já tem Shimon lá em cima. É a primeira letra de cada pedra era tido como principal. Depois viria as letras subsequentes. Essa é uma provável ordem. Pode ter sido outra ordem? Sim. Mas para a letra bêbada, é essa a ordem. Depois teve o Reit, que é uma pedra de Ruven, que é Rei. Lembra de Ruven? Letra R. Rei. Então ali tem uma letra R. E aí, vermelho. Então, cada letra está com uma cor. E depois tem o Vav. O Vav, aqui, ele pegou o Vav de Levi. Levi, que... Yaven, que é o nome de Levi. Então, puxa. Então, aqui ficou prático. Tá. Todas essas letras juntas, sabe qual é o nome que aparece? Aqui, a palavra Shion. É Shion, que significa bêbada. Então, quando o manto sacerdotal brilhou, elas brilharam ao mesmo tempo. Porém, Eli leu bêbada. Ele leu errado? Não, porque ali ele leu a sua realidade. Como assim, Gladys? Quem era considerado bêbado naquela época? Os seus filhos. Eles eram embriagados pelo poder. Tanto que eles foram mortos por conta disso. E anos depois, o Samuel, filho de Ana, que estava ali, naquele momento, profetizou sobre a sua vida. Porque os filhos continuaram embriagados pelo poder. Só que, poxa, e se eu mudar a ordem das letras? Olha que interessante. Ele leu bêbada. Ele leu errado? Não, ele leu correto. As letras de embriagada, ébria, são essas. Porém, se eu troco aqui agora, olha que interessante. Eu troco as 2 últimas letras. Eu troco o Reit pelo Vav, vai virar bêbado, aí vai ficar
Shicom? Meu Deus! Vamos fazer uma outra troca de letra? Agora, olha que interessante. Eu pego aqui agora a fonte e troco ali agora o reit, o vav e também troco o kaf. Vai virar a palavra que ele deveria ter lido, que é shiur, shuer, que significa seu sucessor. Deus! Peraí, então Ana poderia ter acabado com a sua vida ali, porque imagina quantas pessoas, se tivessem sido chamadas de bêbados, ô, seu bêbado, vai embora. Eu nunca mais vou voltar nessa igreja. Eu nunca mais vou voltar para isso. Esse não é o sacerdote de Deus. Se Ana não tivesse estrutura, Samuel não teria nascido. Meu Deus do céu. Imagina um profeta te julgar erroneamente, te julgar errado, falar algo de você que não é real. Quantas pessoas já deixaram de gerar Samuel, ou Deus ouve, e deixaram de ouvir a voz de Deus? Quantas pessoas? Só que agora vamos mudar a outra de novo agora. Agora a gente vai trocar ali agora, ó. A gente tem a letra reit e eu vou modificar ela pelo vav ali, ó. Só trocando as duas, só a posição do reit com o vav. Olha que interessante. Vai virar sua conexão. Meu Deus! Por que ele não leu sua conexão? Meu Deus, eram duas palavras negativas para duas positivas até agora. E agora a terceira para acabar logo. Essa terceira é 3 contra 2. É um bêbado, e finalmente a gente vai usar aqui agora a palavra que é, a gente vai trocar aqui agora o kaf de posição no meio das duas. Só isso. Aí eu pego o reit e boto por último. E coloco o vav na frente. E vai virar Kilkan, que significa ser reconhecido. Qual foi a pessoa mais reconhecida até o momento? Qual profeta mais ele era considerado? Profeta era considerado rei. Olha o que eu vou te falar. Ele tinha a função de reinado e, mais importante, de sacerdote. Ser reconhecido. De quem essas luzes estavam falando? De Samuel. E aí, quando a gente começa a entender que cada palavra, cada significado, a gente tem que entender. A pedra, olha que frase interessante. A pedra brilhou com um sucessor, mas Eli só viu uma embriagada. Por quê? Porque os seus olhos naquele momento, a Bíblia fala que ele estava engordando, ele morreu cego e gordo. Porque ele engordou com as ofertas do templo. E seus filhos, por consequência, também estavam fazendo a mesma coisa. Então ele de certa forma, mas Eli era um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Não era vinho, era vocação, o que ele deixou de ver. Não era vinho, era vocação. Naquele momento, quando o manto sacerdotal ele iluminou, que é como se fosse, cada pedra simbolizava uma letra, ele estava falando de Samuel. Deus ouve. Só que ele não conseguiu ver. Porque ele estava começando a ter problema de vista. Profeta que começa a perder a visão é a pior coisa do mundo. É o profeta que começa a covardar-se. Ele tem medo. Eu não posso fazer isso que eu posso morrer, eu não vou pegar um carro que eu posso morrer. É o profeta, é um sacerdote que está começando a ficar cego. Ele não consegue ver a dimensão geral. O medo é uma cegueira. Literalmente. O medo é uma cegueira. Gente, é forte isso. Quando você começa a entender que Deus quer falar com você, muitas vezes o seu líder errou com você. Quem era considerado bêbado naquela época eram os filhos de Eli. Não era Ana. Ana estava ali para fazer e para orar a Deus, para fazer um pedido a Ele. E quando você começa a ver, fala assim, Deus, qual a frase que pode marcar isso? Quem julga pela aparência pode cegar-se diante de uma promessa. Quantas vezes você julgou algo? Muitas vezes Deus está querendo te dar uma nova possibilidade, um novo emprego, só que você está cego para a promessa. Você não está entendendo. Deus, muitas vezes, para te tirar de algum lugar, ele cria uma dificuldade.
porque ele quer te tirar daquela posição, porque ele quer te enxergar em outro. Quantos casos que eu conheço de homens de Deus que a casa começou a ter algum problema e aí Deus está querendo tirar você daquela posição. Já aconteceu comigo. De repente, uma frase que me fez até sair da empresa que eu estava, que eu ganhava muito, muito bem, é que, olha que frase fantástica. O maior fracasso de Deus é quando um escolhido meu tem muito sucesso naquilo que eu não planejei. O que adianta o seu sucesso? Ah, eu vou abrir mão do meu emprego. Não, não. O seu emprego ajuda pessoas? Não significa isso. Se você tem uma empresa que abençoa pessoas, espera. É uma promessa de Deus. E Deus fala por sinais, mas é preciso discerni-lo para ouvi-lo. Deus ouve. Samuel, que olha ali quem estava naquele momento. Ele não conseguiu ver o seu sucessor. Ele não conseguiu ver que aquele jovem que iria vir daquela mulher seria a conexão divina de Deus para a terra. Uma vez a pessoa perguntou, pastor, o que significa a diferença do profeta para sacerdote? Tem várias. Mas essa frase é o que cabe aqui agora. Primeiro, profeta ouve de Deus e fala para o homem. E fala para o povo. Sacerdote ouve do povo e fala para Deus. Uau! Que diferença. Gladys, eu quero ser um profeta. Eu fiz essa pergunta uma vez e Deus falou assim, você quer ser profeta? Então, olhe para Oséias. Como assim? Quer ser profeta? Sinta o que eu sinto. Ser traído. Oséias foi traído. Teve que casou-se com uma mulher para ser traído, para ter o sentimento. Gostou da mulher, amou a mulher, para ter o sentimento de Deus. Porque Israel, de certa forma, não falando mal do povo de Israel, naquele momento era o seu povo amado. Mas quando passou a idolatrar, passou a fazer outras coisas, gente, o que aconteceu? É o sentimento de Deus. Quer ser profeta? É sentir o que Deus sente. Sacerdote, ele tem o peso de ouvir o povo e clamar a Deus. Gladys, qual é o maior sacerdote? Gente, morreu por mim, por você. Morreu por mim, para você. Ah, tem a minha profeta, sacerdotisa. Opa, é um perigo, porque a palavra sacerdotisa tem vários sentidos na Bíblia. Ah, então quer dizer que eu não posso crer numa pastora? Sim, tem muitas mulheres de Deus. Muitas, 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 muitas. E que falam diante de Deus. O erro de um sacerdote ou de um profeta não apagam o plano de Deus. Lembra que eu te falei que o final ia ser para você? Essa história de que muitas vezes o que fazer quando um profeta, o seu sacerdote, o seu pastor, o seu padre errou com você? Primeiro passo, perdoe. Porque muitas vezes ele está enxergando aquilo que está próximo dele, não que é ele. Eu não estou falando que acontece isso. Tanto é que tem uma palavra muito forte que eu estou passando, e muitas vezes eu não tenho gravado ela, que é: por que filhos de grandes profetas, de grandes sacerdotes se perverteram? Porque ficam muito próximo do poder. E muitas vezes é um preço que se paga. Você não vai ver filhos por exemplo, filho de Moisés, filho de Eli, filho do próprio Samuel. Por quê? Porque tem algum problema. Tem um rei que, além de ser rei, a sua mãe era a filha de Isaías, do profeta Isaías. Ladson, tem isso? Tem. Muito forte. Isso me deixou muito impactado. Desde então, eu trato todos os filhos de pastores como pessoas, não como filho de alguém ou filho. Ele é a identidade dele. Eu não trato. Muito cuidado, você filho de pastor. Você pastor ou filho de pastor. Porque você é um peso que tem na sua pele. Ah, porque você é o filho do pastor. Não, o chamado é do seu pai. E se você quiser, vai ser seu chamado também. Porque a admiração gera cópia. Porque o pai muitas vezes é tão bom na igreja e tão ruim em casa. Aqui você vê umas canetinhas que minha filha tirou daqui. Eu desenho com ela. Porque ela é muito amada. Por quê? Porque eu tiro minha esposa. Ah, porque você... Uma vez falou, porque é filho do pastor. Não, ela é Manuele. É isso mesmo. Falei, se ela quiser virar pastora, ela vai virar. Pergunta. Por quê? Porque é o peso que eu quero tirar das costas dela. Ah, meu pai é pastor. Eu sou pastor. Assim como existe professor. Aí ela... Como assim, pai? E toda
profissão, toda situação. Pastorado não é profissão, é chamado. Então isso não, eu não sou superior a ninguém. Aí ela, entendi, pai. Será que todo mundo fala isso? Não. Então o erro do sacerdote ou de um profeta não apagam o plano de Deus. O que eu faço agora, Gladys? Primeiro caminho. Ore comigo. Falei, Senhor, perdoe assim, me perdoe assim como eu perdoo aqueles que me machucaram. Não tem isso no Pai Nosso? Mas é pesado. Nesse exato momento você pode falar assim, Senhor, eu libero. Eu acredito que ele fez isso por excesso de amor. Qual pai, muitas vezes, nos gera um exagero? Filho, você não vai sair porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Falta de fé, cegueira. Cegueira. Já teve uma mãe que falou assim, porque uma vez eu falei pro meu filho não sair, e eu falei para ele, se sair vai acontecer isso. E aconteceu, pastor. Eu falei, a palavra tem poder. Se você não tivesse falado, não teria acontecido nada. Que pesado. Mas, para você que está aí, muitas vezes, o peso te ajuda a crescer. Cuidado com o que você vai falar, porque pode se realizar. Se você fizer isso, vai acontecer isso. Não, filho. Vai lá. E se der alguma coisa errada? Eu acredito que vai dar certo. Mas, cuidado. Eu não iria. Pai, o que você faria? Eu faria isso, isso e isso. Lógico que eu, como direcionador, vou falar, isso, a maioria das vezes, acontece isso, isso e isso. A gente, muitas vezes, com cuidadozinho, porque meu mundo dá igual o pai cuidou de Buda. Buda foi cuidado, nunca viu ninguém morrer. Ele achava que o mundo era eterno, até ele ver a morte. O dia que ele viu a morte, ele nunca mais voltou para casa. O excesso de cuidado pode fazer com que o dia que ele encontre a realidade, ele fale, poxa, eu tive tanta coisa boa, agora é a hora de retribuir. Cuidado, você sacerdote. Quando você pega o discípulo e fala que é seu. Gente, isso é você falar que você quer perder o seu ministério. Os discípulos são meus. Por que você fala isso? Os discípulos são de Deus. Quando eu estava no CAG, uma vez, uma senhora de uma outra igreja, que eu não vou citar agora, aí falou, e todo mundo, né, pastor, você é muito divertido, você é alegre, não sei o quê. Aí falou assim, mas os discípulos daquele pavilhão são meus, que são garotos que cometeram crimes, né? Aí, o que o senhor acha, pastor? Ele perguntou para mim, eu só acho que existe um servo maravilhoso na Bíblia. Como assim? Porque Abraão pediu para ele buscar uma mulher perfeita para ele. Uma mulher que trabalhasse, uma mulher que colocasse água no camelo, que fizesse tudo. Só que a noiva não era dele. Era do Senhor dele. Essa mulher ficou... Pastor, o senhor é sábio demais. Eu falei, não, mas é porque eu já falei isso também, irmã. Eu já cometi isso e Deus quando eu falei, nossa, esse discípulo meu é maravilhoso. Não, esse discípulo não é meu. Ele é de Deus. A gente comete muito erros. Nós cometemos porque amamos. Se você ficar com essa pessoa, vai dar tudo errado. Não, traga essa pessoa para você. De repente, essa pessoa também não é tão boa. A pessoa só procura uma pessoa de uma situação dúbia para chamar a sua atenção. É porque ela não conseguiu só chamar a sua atenção. Aí no dia que ela começou a fazer algo que você não gostou, aí ela falou, eita, meu pai me viu. Só que a pessoa não entendeu isso. Então você, pastor, se o discípulo não é seu, ele é de Deus. E ele entenda isso. Uma vez uma discípula minha estava para casar, pastor, eu estou casando, eu estou triste. Eu falei, por quê? Porque eu estou pensando em ir para a igreja dele. Eu falei, maravilhoso. Pastor, você não me ama. Vai entender. Eu falei, te amo. Mas eu só deixo você ir com uma condição. Ela é o quê? Vai lá 10 vezes. E se você gostar, e se não faltar nem um dia, eu te abençoo. O pastor da igreja dela me ligou e falou, você me deu uma lição. Eu falei, como assim? Porque eu não quis liberar um discípulo meu. Eu falei, por quê? Porque ele queria mudar para uma estrada. Gente, o que mais acontece? Você não pode, é líder Deus. Você conhece? O que é o líder Deus? É o que ele manda em você. Você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, nem fazer aquilo. Isso é o líder Deus. Idolatria. Cuidado, você vai pagar muito caro. Lê a Bíblia direito. Lê a Bíblia direito. Mas eu não posso chegar e falar. Pode. Porque lembre-se do que eu te fiz. O meu líder jogou na minha cara. Não se preocupa não. Ele também jogou na cara de Eliseu. Posso despedir dos meus pais na hora que ele matou os bois? Vá, mas se lembre do que eu te fiz. Porque ele passou o manto nele.
Ele escolheu ele. Porque a lembrança de algo que foi feito é para lembrar para você o chamado que você tem. Não é para que você fique dodóizinho. Ai, por que jogou na minha cara? Por que fez isso? Não, não. A lembrança do que faz é para você crescer. Para de ser dodói, machucadinho. Eliseu, lá na frente, só foi Eliseu porque ele entendeu isso. Posso despedir dos meus pais? Vá, mas se lembre do que eu te fiz. Quem falou isso foi Eliseu. E se fosse para você? Ah, porque você era um pobre, agora você está rico, lembra de mim. Não, lembre-se de Deus. Ali, naquela essência, foi de autoridade celestial. E a gente tem que tomar muitos cuidados. Porque existem muitas versões que você pode pegar um versículo e trazer para a sua condição. Eu quero te pedir, e olha que interessante. Posso fazer algo maravilhoso aqui agora? Você perdoou. Manda um presentinho para essa pessoa. Ah, mas Latos, é uma pessoa... Gente, ela fez coisas boas para você? Não lembre das coisas negativas. Ninguém erra por querer. Ah, mas ela vai querer que eu volte para lá. Eu falei, não, isso aqui é uma forma de agradecimento. Ou se você sentir que alguma coisa foi muito grave, então você libera perdão. E fala, Senhor, eu me libero para crescer. Que seja feita a sua vontade. E aí você faz a oração, Senhor, tenho certeza que amanhã o Senhor fará grandiosas obras. Dai-me a oportunidade de ser participante de alguma delas. Isso é muito importante. E eu vou fazer algo melhor. Eu quero que você imagine agora que eu seja esse pastor, ou esse seu líder. E eu quero que você entenda. O que eu vou fazer aqui agora é para te ajudar a crescer. Eu quero te pedir perdão. Ou até mesmo, se for alguém que eu já errei no passado, por excesso de querer o melhor e querer que você fosse fazer aquilo que eu queria, que de repente não era a vontade de Deus, ou que se eu cometi e eu não li direito o que Deus queria, eu quero te pedir perdão em nome da pessoa. Lembra do nome da pessoa? E agora eu vou falar. Eu te peço perdão se eu não consegui enxergar direito aquilo que Deus estava planejando sobre a sua vida. E eu quero liberar você para crescer. Não fique mais preso ao negativo. Pegue isso e transforme em algo construtivo. Transforme em Samuel. Porque a partir de agora, você vai ouvir a palavra de Deus. Gente. E agora você vai repetir. Eu perdoo. E aí você faz isso 7 vezes e fala assim, eu perdoo, eu não quero mais isso sobre a minha vida. Eu libero a vida desse pastor. Porque muitas vezes a vida dele está trancada também. Eu quero que ele cresça, e que Deus, que essa mensagem chegue até ele. Não envie essa mensagem para ele, porque senão ele pode ficar chocado. E ele vai ficar chateado. Ah, você mandou essa mensagem para mim? Não, muitas vezes você pode mandar, falar assim, ó, olha que perfeito, olha que pastor que errou. Então, se você está assistindo aqui, você é um líder que está assistindo aqui, que cometeu erro, repete comigo, fala assim, Senhor, me perdoe porque eu pequei por excesso. Pequei tentando fazer o melhor. Me ensine os seus santos caminhos. Me ensine também a ouvir, voltar a ouvir, ou ouvir, ter um Samuel em minha vida. Porque, pasmem, esse líder teve humildade. Ele foi lá e que orou por ela depois. Eli, no final, orou por ela e soltou uma palavra. E ela falou e ela fez uma promessa. E anos depois, mesmo esse profeta, olha que mulher sábia. Esta mulher chegou e foi lá e perdoou. E não só perdoou, levou o seu filho para ser cuidado por ele. Gente, esse profeta, o sacerdote, errou com ela e mesmo assim ela cumpriu a promessa dela. Porque a promessa era muito mais importante do que o próprio sacerdote. Porque a promessa era linkado a Deus, não ao homem. Então você tem uma promessa. E essa promessa vai se cumprir. Porque o seu coração hoje ficou mais leve. Ficou muito menos pesado. E que, mas o profeta falou que por eu não ter dado dízimo eu estou amaldiçoado. Não, eu quebro essa maldição em nome de Jesus. Você acredita em Jesus? Então, peraí. Quem é maior? O seu profeta? A palavra do seu profeta ou a palavra de Deus? É só perdoar. Se perdoe. E você vai ver que agora o seu mundo vai crescer. E esse ambiente vermelho, ele agora começa a se tornar agradável.
Porque ele vai fazer você lembrar do sangue de Jesus. Porque o sangue de Jesus tem poder.